Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. Na última aula nós paramos aqui no item 7, Interpretação da Constituição. Tratamos das noções elementares, que dizem respeito sobretudo ao impacto que a interpretação constitucional vai ter nas normas infraconstitucionais, nas demais normas do ordenamento jurídico. Vamos passar agora ao item 1 essa parte 7 aqui, interpretação da Constituição, que o Gilmar Mendes nomeia de levando em conta a estrutura das normas constitucionais. Ele diz o seguinte: interpreta-se um preceito, um texto jurídico, para dele se extrair uma norma, uma norma é uma proibição, uma faculdade ou um dever, com vistas à solução de um problema prático. Então, o item é o seguinte: ali o texto que está posto. Esse texto em si mesmo ele não é a norma, mas a partir da interpretação desse texto se extrai a norma e com vistas a que essa norma estabeleça a solução para um problema concreto. Grosso modo seria isso. Passando aqui, outra folha. Diz aqui: textos normativos, jurídicos, devem ser interpretados não apenas porque parecem não ser claros, mas porque são gerais e abstratos, ao passo que as situações reais são particulares e concretas, o que exige o esforço intermediador do intérprete-aplicador. A norma particular é produzida pelo aplicador. A norma particular é produzida pelo aplicador, pela articulação do texto com a situação real. Então, quer dizer, você tem ali um preceito, até mesmo um princípio, vamos supor, o princípio da dignidade da pessoa humana, Só que isso em si mesmo, ele não diz como é que ele vai ser, esse princípio nele mesmo, ele não tem a explicação de como é que ele vai ser aplicado num caso concreto, de que forma ele vai se concretizar, E esse papel da concretização, de pegar o princípio geral e abstrato, a norma geral e abstrata, e individualizar ela de modo que elas tenham um propósito prático e com o fim de dar uma solução justa a uma situação real da vida humana. Esse é o papel do intérprete / aplicador, que é o juiz, Aí, ponto 2. Análise do programa normativo. Inquietações técnicas para o intérprete. Aqui, primeira parte. Recurso às regras tradicionais de interpretação. São as regras chamadas regras clássicas de aplicação, que eram utilizados sobretudo na época em que ainda não havia o Estado constitucional de direito, que promoveu uma certa viragem na interpretação, no sentido de que a interpretação da lei passa a ser não apenas a interpretação da lei em si mesma, mas tendo a lei como um mero componente que deve ser articulado sobretudo aos princípios de justiça inscritos na Constituição. A interpretação constitucional promoveu essa viragem que nós vamos abordar com mais calma num outro momento, mas os métodos tradicionais, que trabalhavam somente com a lei, tomada em si mesma, eles ainda têm aplicação nos dias de hoje. Essa questão da interpretação constitucional nós vamos tratar com mais especificidade, mas nesse primeiro momento tratar dos métodos tradicionais de interpretação, que são os seguintes: o método gramatical, que seria a busca
do sentido, do significado de cada palavra tomada em si mesma e do significado daquela palavra dentro do contexto da frase, né? Uma análise dentro da análise sintática ali da frase, da relação de uma palavra com outra, né? Seria uma espécie de uma análise linguística. A análise sistemática, que é também chamada de lógico-sistemática, né? A análise lógica seria a busca de uma interpretação pautada sobretudo pelos princípios lógicos basilares, como por exemplo o princípio da não contradição. Então a norma não poderia, a lei, né? A norma, quer dizer, a norma extraída a partir do texto, ela não poderia ser em si mesma contraditória, né? Então deveria se afastar a interpretação contraditória e ficar com aquela interpretação que tivesse algum sentido lógico, né? E a interpretação sistemática seria uma lógica, mas do ponto de vista externo, quer dizer, uma congruência com as demais normas integrantes do sistema, quer dizer, uma não contradição, não da perspectiva interna da própria norma, mas do ponto de vista da articulação dela com as demais normas do sistema, de modo a que o sistema forme um todo coeso e harmônico, né? Então a interpretação da norma deve necessariamente se dar de forma a se obter um sentido que seja coeso e harmônico com o ordenamento em que essa norma está inserida, né? Ela não pode ser um elemento estranho. O método teleológico, que busca a finalidade ali da norma, né? A finalidade determinante. Para que isso aí foi, com que objetivo isso aqui foi instituído, e interpretar ali o texto e extrair a norma a partir desse sentido, né? Dessa finalidade determinante. E o método histórico, né? Que demanda um retorno, um rastreamento, na verdade, da situação e da conjuntura social e política existente ao tempo da edição da norma, para que se possa saber investigar as razões que orientaram a edição daquela norma em primeiro lugar, né? Entre esses métodos, o método gramatical, o método sistemático, o teleológico e o histórico, não há propriamente uma hierarquia, né? Mas eles são métodos que devem ser articulados, quer dizer, que devem ser aplicados de forma conjunta e a partir dos diversos resultados da aplicação de cada um desses métodos se compor ali o que seria a norma, né? A partir do texto. O que não quer dizer que a aplicação desses métodos vá resolver o problema, né? Ele não garante a certeza do sentido e do alcance da norma, né? Isso na interpretação é um problema jurídico. Isso aqui vai mais ou menos guiar, vai vamos dizer, estreitar em grande medida os significados possíveis, mas não quer dizer que seja um método definitivo, né? Que vai resolver o problema sempre, né? E aqui ele começa a tratar dos problemas, né? No item 3, ambiguidades, primeiro problema. E diz aqui a vagueza das expressões, plurivocidade de sentidos. Mesmo depois que exatamente, às vezes uma palavra ali ela pode ter mais de um sentido, né? E a necessidade de se atentar para o uso técnico e o uso vulgar das palavras. Por exemplo, a palavra casa, né? Ela tem um uso vulgar, né? Que nós entendemos como a nossa casa, uma residência. Só que para fins jurídicos, esse termo casa,
pode ser interpretado até mesmo uma boleia de caminhão ou um escritório profissional pode ser entendido como casa, no sentido de domicílio, para fins da proteção constitucional. Então, algumas vezes a palavra ela tem um sentido vulgar, só que ela tem também um sentido técnico, jurídico, uma acepção técnica específica, né? E ela deve ser tomada nessa acepção técnica específica. Algumas vezes, e em outras vezes, a palavra está sendo usada mesmo no sentido vulgar, né? E ele diz aqui que não há um critério absoluto de identificação para quando a palavra está sendo usada no sentido técnico e no sentido vulgar, e que isso depende da sensibilidade do intérprete e da aplicação dos métodos de interpretação, né? Se, por exemplo, se o uso vulgar da palavra for levar a uma conclusão absurda, né, que vai se desviar dos fins da norma e pela interpretação teleológica, ou se pelo contexto histórico ali você pode inferir que realmente a palavra foi usada no uso técnico, de forma técnica, né? Vamos dizer, um procedimento delicado, né, que envolve uma série de elementos, né, e que não está livre de erros. Ponto 4. Incoerência normativa. Ele diz aqui: o postulado de que não há na lei palavras inúteis deve ser tomado cum grano salis, quer dizer, com moderação, com ponderação, pois não raro há incoerências técnicas que permitem, em caráter excepcional, a atividade corretiva do intérprete. Então na hermenêutica jurídica clássica, disse que não há palavras inúteis na lei. Então, que cada palavra, cada elemento que está ali na lei tem um sentido e que se deve levar em conta aquela palavra. Não se deve desprezar uma palavra na lei, né? Deve-se presumir que aquela palavra vai ter algum tipo de influência na norma a ser extraída ali daquele texto, né? Mas ele traz aqui uma ressalva de que muitas vezes há uma falha realmente de técnica legislativa e sai um texto absurdo, né? E que o intérprete tem que ter sensibilidade para identificar essas hipóteses de textos absurdos e não levar às últimas consequências essa espécie de regra hermenêutica de não desprezar nenhuma palavra na lei, né? Quer dizer, em casos excepcionais, o intérprete pode proceder a essa atividade corretiva da falta de técnica legislativa na elaboração da norma. Que ponto 5, lacunas. Situação que não está regulada pela Constituição, mas que se esperaria que estivesse. Pode também ocorrer uma perfeita subsunção, da qual emanam efeitos inaceitáveis. Jorge Miranda, situação constitucionalmente relevante não prevista. Bom, aqui ele trata de duas espécies de lacuna, né? Uma lacuna que realmente é uma lacuna de fato, né, que é uma situação que pelo modo como, por exemplo, pelo modo como a Constituição tratou situações análogas, se esperaria que aquela determinada situação também estivesse prevista na Constituição e seria razoável que ela estivesse, e seria até um imperativo de justiça que ela estivesse abarcada, regulada pela Constituição, mas que ela não, mas no plano dos fatos ela não está, né? Então seria uma espécie de uma lacuna legítima, uma lacuna no sentido propriamente dito. Mas pode ocorrer também um outro tipo de lacuna, que é quando há em tese uma subsunção do fato à norma, quer dizer, o fato da vida se enquadra perfeitamente naquele preceito abstrato ali descrito pela norma, né? Mas dessa subsunção, quer dizer, desse enquadramento, quer dizer, da incidência da norma sobre aquele fato, decorrem efeitos inaceitáveis, né? Efeitos que não são admissíveis, né? E que, portanto, não poderiam, em tese, essa norma não deveria incidir sobre aquele fato. Então, há algum tipo de vício aí, há uma lacuna, né?
a previsão normativa deveria ter sido feita de outra maneira, né? Deve-se ignorar, portanto, essa incidência normativa, dados os efeitos absurdos que dela decorrem. São esses dois tipos de lacuna, a lacuna propriamente dita e a lacuna pela absurdidade dos efeitos jurídicos produzidos pela incidência da norma. Mas ele pontua aqui também que há situações, contudo, de silêncio eloquente da Constituição. Manifestação volitiva manifestada por omissão. Então, há hipóteses em que, na verdade, o silêncio da Constituição, quer dizer, o não tratamento daquela matéria, é uma manifestação de vontade da Constituição, né? Por omissão, a Constituição está expressando a sua vontade. Ela não deixou de se manifestar sobre o assunto, mas ela se manifestou, vamos dizer, de maneira omissiva, né? Expressou a vontade da Constituição de maneira omissiva, não tratando daquele assunto. Esse é o chamado silêncio eloquente. Tipo, uma hipótese com a qual a gente pode raciocinar é a seguinte. No caso do casamento homoafetivo, homossexual, alguns podem fazer a leitura de que a Constituição, quando prevê ali a união entre homem e mulher, foi clara e houve um silêncio eloquente quanto à possibilidade de união homossexual, união homoafetiva, né? A Constituição, ao não se posicionar sobre essa união homossexual, na verdade afirmou a sua vontade. Olha, a nossa vontade aqui é que somente seja reconhecida a união entre homem e mulher. Já outros podem dizer não. Na verdade, há aí uma lacuna, né? Porque se a Constituição regula, quer dizer, prevê, abarca a união entre homem e mulher, confere proteção jurídica à união entre homem e mulher, ela deveria também conferir proteção jurídica à união entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. E aí eles vão dizer que há uma lacuna, né? Enquanto outros vão dizer que há um silêncio eloquente, há uma manifestação de vontade da Constituição. E nesse jogo pesam fatores, vamos dizer, extrajurídicos, né? Diversos interesses aí de grupos sociais e de busca de poder e outros fatores que tem um grau de complexidade que nós não poderíamos tratar aqui nesse curso, que tem uma pretensão extremamente modesta, né? Então vamos adiante. Ele diz aqui, em outras hipóteses, por uma leitura sistemática, percebe-se que houve de fato um lapso material do Constituinte, ao não inserir uma hipótese que é regida pela mesma ratio jurídica da situação normada. Solução, aplicação por analogia. Seria justamente aquilo, ver-se que a Constituição estabeleceu, vamos dizer, uma determinada principiologia, né, uma determinada razão de ser, que abrange uma situação, mas não abrange uma situação que é em todo semelhante à situação que foi prevista, né? E isso resta evidenciado por uma leitura sistemática da Constituição, né? Quer dizer, por vendo-se os princípios pelas quais a Constituição é pautada, ou as previsões que estão ali, pode-se inferir, olha, claramente deveria constar essa outra situação aqui como prevista, porque não há nenhuma razão razoável para que a situação A esteja prevista e a situação B não esteja prevista, né? Uma situação B que é em todo semelhante à situação A, né? Então, nessa situação, pega-se a norma que rege a situação A e aplica-se à situação B, que é a chamada de aplicação analógica, né, da norma. Ele trata aqui lacuna axiológica. Há uma solução formal que, à vista dos valores em jogo, é inaceitável, de modo a se concluir a que determinada situação não foi prevista. Aquilo que nós falamos, né,
Essa primeira situação que eu narrei, da solução da aplicação analógica, seria a solução para a lacuna propriamente dita. E a situação 2, quer dizer, do resultado inaceitável, seria a lacuna axiológica, né, que a subsunção, pelo método subsuntivo haveria uma solução, mas essa solução é inaceitável, né? E ele cita como exemplo aqui o Supremo como corte dos conflitos federativos, né? Os conflitos que envolvam os conflitos entre estados, né, em tese são de competência da Suprema Corte, né? Mas a Suprema Corte, ao analisar esse dispositivo, deu uma interpretação restritiva, entendendo a existência de uma lacuna axiológica, porque se cada demanda entre estados ou entre entes federativos fosse julgada pelo Supremo, ia haver uma sobrecarga de trabalho no Supremo que ia inviabilizar o Supremo. Então o Supremo entendeu o seguinte: o Supremo é a corte dos conflitos federativos, mas só quando houver um risco ao equilíbrio federativo e um risco à federação, quando houver interesses institucionais relevantes em jogo, aí o Supremo vai julgar. Mas se for uma questão que não disser respeito a nenhum interesse institucional, não for trazer nenhum impacto ao equilíbrio federativo, o Supremo não deve o Supremo não será a corte de julgamento originário desse problema, né? Bom, ponto 6. Métodos de interpretação da Constituição. Nem todo problema concreto acha um desate evidente num dispositivo da Constituição. Por isso foram desenvolvidos métodos a nortear esta tarefa. Pelo que nós falamos do método clássico, né, que é a interpretação sistemática, histórica, lógica e gramatical, e teleológica, né? E há uma crítica à aplicação desses métodos, quer dizer, tomando esses métodos como uma crítica à concepção que toma esses métodos como suficientes para a interpretação da Constituição, né? A crítica é o seguinte: esses métodos não têm a mesma efetividade na aplicação à Constituição em comparação à aplicação às leis. As normas constitucionais têm um conteúdo demasiado abstrato, que demanda a complementação para a aplicação jurídica efetiva. Muitas normas constitucionais têm um conteúdo, vamos dizer, uma textura que eles chamam de textura aberta, né? São comandos um pouco vagos, um pouco difusos, né? E a aplicação desses métodos não resolveria o problema, não seria possível a partir desses métodos extrair um sentido claro desses princípios, dessas normas com um conteúdo excessivamente vago, né? Esse método sistemático, histórico, lógico, sistemático, gramatical, eles serão aplicáveis mais às leis no sentido de regras, né? No sentido de preceitos jurídicos que estabelecem um comando específico, um comando claro, né? Um comando já com um grau de densidade normativa bastante elevado e de especificidade bastante elevado, mas eles não teriam muita efetividade ao se deparar com um princípio com um grau de abstração muito elevado, né? como o que ocorre frequentemente na Constituição. Passar para outra folha. A 6. Isso. E aqui ele começa a tratar dos métodos específicos de interpretação constitucional. Ele começa tratando aqui do método tópico, né? Começa pela etimologia da palavra. O tópico vem de topos, que significa lugar, né? E pelo método tópico, a Constituição é vista como um conjunto aberto de regras e princípios dos quais o aplicador pode se valer à sua escolha
para a solução do caso concreto. À luz do problema, busca-se, no catálogo, a norma que melhor o solucione, supõe o consenso sobre o conteúdo e os valores inseridos na Constituição. Então, a Constituição seria, vamos dizer, mais ou menos como um catálogo, um cardápio ali de princípios e regras, né? E o aplicador, ao se deparar com uma situação concreta, poderia pensar ali uma regra e o princípio mais adequado à solução do caso concreto, né? Ele, à luz do problema, bom, o problema é esse. Nesse catálogo que eu tenho aqui de princípios e valores, quais são os que melhor solucionariam esse problema que eu tenho aqui na mão? Ele poderia pensar ali esses princípios e valores para a solução do problema, tendo em vista o problema, né? Ele diz aqui que isso tem como premissa um consenso, quer dizer, uma clareza, né, um sentido claro ali a respeito do conteúdo e dos valores inseridos na Constituição, que é um outro problema, né? Aqui, método científico espiritual. Constituição como sistema de valores e expressão cultural de um povo. Interpretação deve estar alinhada a esses valores subjacentes ao texto. Então, o método científico espiritual, ele vê a Constituição. A Constituição seria uma espécie de seria uma forma de expressão dos valores e tradições, valores, né, de um determinado povo. Então, a interpretação não deveria ver o texto constitucional como algo descolado desses valores, mas deveria interpretar o texto sempre tendo em vista esses valores subjacentes, quer dizer, os valores que essas palavras, que esse texto que está ali representa, né? Teria que ter em conta o que está por trás do texto e o que fundamentou o texto. Seria basicamente isso. E, por último, o método hermenêutico concretizador. O intérprete parte da sua pré-compreensão interpretativa sobre o dispositivo que incide na hipótese e, então, à luz dos elementos do problema posto, integra a significação da norma. O intérprete parte da sua pré-compreensão interpretativa sobre o dispositivo que incide na hipótese e, então, à luz dos elementos do problema posto, integra a significação da norma. Bom, o intérprete ele já teria, então, vamos dizer, uma noção do sentido e do significado e do alcance daquela determinada norma, né? Então fala, bom, essa é a norma que, em tese, incide sobre essa hipótese fática que eu tenho aqui na mão, né? Só que, ao ver essa hipótese fática aqui, eu percebo que essa norma ela precisa, de alguma forma, se adequar, sofrer precisa, de alguma maneira, individualizar melhor essa norma para que ela se aplique ao caso concreto. Então, eu tenho uma pré-compreensão da norma. Só que eu olho para o caso concreto e depois, à luz do caso concreto, eu vou interpretar de novo aquela norma, de modo que o preceito que eu extraia dali seja um preceito efetivo e que dê uma solução justa àquele caso, né? Então, seria mais ou menos o seguinte. Aqui numa comparação, né? No método mais duro, né, o sujeito iria ler o texto ali, iria extrair uma norma dali e fala, bom, eu vou aplicar então essa norma a esse caso concreto, da forma como eu extraí aqui, de forma prévia à análise do caso, né? E pelo método hermenêutico concretizador, o sujeito ia
também fazer esse processo, ter essa pré-compreensão, né? Extrair a norma ali previamente, só que depois, quando ele fosse resolver o caso, ele ia proceder a uma nova interpretação desse texto, né, à luz dos elementos do caso concreto, de modo a dar uma solução justa. Então ele é, de certa forma, modificar ou não, em alguma medida, essa pré-compreensão que ele teve, de modo a que ela se adequasse ao caso concreto a ser resolvido, né? Seria mais ou menos isso. Bom, essa aula ficou muito boa, não? Ficou bastante confuso. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção.